Fala pessoal, estamos começando mais um podcast da Beats e hoje eu recebo aqui a delegada doutora Adeliane Xavier. Pessoal, foi muito difícil trazer essa mulher aqui, mas graças ao meu amigo Galvão, eu falei, Galvão, arruma uma entrevista com essa mulher, pelo amor de Deus, e eu consegui. Doutora Adeliane, muito obrigado pela sua vinda aqui no podcast. Ô, bem, o seu exagerado. Aqui eu que agradeço o convite. Graças ao Galvão. O Galvão só me coloca em coisa boa, entendeu? Ai. É uma honra pra mim estar aqui. Eu espero que esse bate-papo seja bastante produtivo pra gente. Com certeza. Doutora Adeliane, mais de 18 anos na Polícia Civil. Pois é, estou completando a maioridade. Na Polícia Civil, eu completo 18 anos esse ano em junho. Eu fecho 18 anos como delegada de polícia, né? Como delegada. O único emprego na vida. Eu já saí das barras das calças do meu pai para poder ingressar no concurso público. Essa é a primeira pergunta que eu queria fazer. Por que você quis entrar na Polícia Civil? Então, eu sempre tive uma vontade muito grande de fazer diferença para as pessoas. E uma certa feita, eu ainda não tinha feito faculdade, ingressado na faculdade. E meu pai contou uma história lá em casa, envolvendo um policial federal, que ele tinha, um delegado da Polícia Federal, que ele tinha ajudado uma senhora, e ele conseguiu ajudar essa senhora porque ele era delegado. E essa história me encantou. Aí eu fui pesquisar, resolvi fazer direito, e aí a gente vai se envolvendo com juiz, promotor, defensor público, a gente vai se inteirando do que cada função, né, cada um deles exerce, cada função que eles exercem. E eu me encantei por ser delegada, porque acho que todas as mazelas da sociedade, assim, a princípio, elas entram pelas polícias, seja Polícia Civil ou Polícia Militar. Então, o momento da gente poder tentar ajudar de alguma forma, tentar dar uma resposta eficaz e eficiente para a sociedade é através da Polícia Civil ou Polícia Militar. Aí ingressei no concurso, estou aí até hoje. Que bacana. Gente, eu conheço a doutora Adeliane desde a época que eu era diretor do Balanço Geral. Nossa. Eu me lembro uma vez que ela foi lá entrevistar, ela foi ser entrevistada no Balanço Geral, e aí na hora que ela chegou assim, um dos meninos que estavam trabalhando nunca tinha visto assim, uma delegada de perto. Aí na hora que ela passou assim, o pessoal falou assim, ela é delegada? Eu falei assim, ela é delegada. Eu fui brinco assim mesmo, ela é brava ainda, viu? Nem olha pra ela. Tanto que ela passou, os meninos ficam assim pra frente. Eu lembro disso. Ah, foi muito legal aquele dia lá na TV. E assim, sempre venho acompanhando o trabalho da doutora Adeliane, eu acho muito bacana. E uma das perguntas que eu ia deixar pra fazer no final, mas eu vou fazer agora. Doutora Adeliane, qual que é a importância da mulher como delegada? Porque antigamente tinha aquele preconceito, mas mulher, delegada... E eu sei que, claro, que já passou muito preconceito. Hoje tem esse preconceito ainda ou não? Tem, não tenha dúvida. A gente ainda enfrenta muitas questões de o tempo todo a gente tem que provar que a gente é competente para a gente estar aqui. Não porque a gente é questionado, mas é porque você está sempre competindo. A polícia ela é predominantemente masculina. Sim. E você acaba sendo sempre comparada com o homem. Então, o homem ele já tem a competência como é dele, ele já nasceu competente. As mulheres, a gente está desbravando esse mercado agora, então a gente tem que mostrar que a gente é tão boa ou até melhor. Eu brinco que, até brinquei hoje lá na delegacia, que quando as mulheres comandarem, tudo vai ficar melhor. E sobre a questão da mulher estar como policial, eu acho que a mulher ela precisa ocupar todas as áreas. Sim. Política, segurança pública, área de saúde, porque a gente não consegue se desvencilhar da nossa questão de maternal, né? A gente tem isso muito enraizado na gente, né? Socialmente imposto. E a gente curte essa questão da maternidade, do maternal imposto ao ser feminino. E o ambiente, quando a gente está lá, é um ambiente muito mais descontraído. Eu acho que a gente tem uma questão muito mais de cuidado, uma parceria muito mais próxima. Na delegacia lá, por exemplo, a gente tem a sensibilidade de saber quando um colega está com problema, o que a gente pode fazer para ajudar. A gente tem essa preocupação. Eu acho que isso é muito da mulher. E a mulher ela tem que estar em todo lugar. Não existe um lugar onde a gente não possa estar hoje. Sim. A mulher que ela deseja ser delegada, que ela foca onde ela quer e ela vá atrás. Ou se ela quer ser promotora, juíza, médica, presidente da República, que ela foque e ela corra atrás do sonho, entendeu? E o legal que essa fala da história quebrou um pouco daquele preconceito de que mulher não pode, mulher sempre tem que ficar
debaixo das asas do homem, não sei o quê. Então, assim, a doutora Deliane, gente, eu acho muito legal nela que ela fala mesmo, tem que falar, ela fala não, mesmo. falo mesmo. E esse negócio, gente, a gente tem que sair dessa questão de estar debaixo da asa. Uma vez eu estava no Balanço Geral e um entrevistador, ele me perguntou assim, quando você chega em casa, o que você quer? Você é cuidada? Você gosta de ser cuidada? Acho que todo mundo quer chegar em casa e ter um carinho, ter apoio, ter suporte, mas que isso não seja o nosso objetivo de vida. Se você não tem ninguém, que você chegue em casa e se satisfaça com a sua companhia. Sim. Eu acho que as mulheres precisam conseguir entender que a gente não precisa estar com alguém, a gente precisa estar bem. Se estiver com alguém, ótimo. Se estiver sozinha, aproveite sua companhia. E a gente precisa realmente tirar essa estigma, né? Essa letra escarlate que a gente carrega, de que a gente só vai conseguir ser feliz se eu estiver com alguém, ou se eu tiver um homem dentro da minha casa, porque é o homem que vai manter. Não, gente, isso já caiu por terra há muito tempo. A gente precisa ocupar o nosso espaço, a gente precisa ser boa naquilo que a gente faz, a gente precisa ser competente, mostrar por que a gente está aqui, entendeu? Sim, falou tudo. Uma das coisas que eu sempre vi que a senhora trabalha também é a questão de as mulheres hoje têm medo de falar quando estão sendo em casa, apanham em casa. Ah, sim. Quando elas eu lembro quando uma vez a gente fez uma matéria com a senhora entrou ao vivo falando assim, você não pode ter medo de falar que o seu marido está coagindo você em casa, está te batendo, porque muitas vezes as mulheres têm medo de chegar e falar. Sim. E para a senhora, como é que é isso? O que a senhora fala para a pessoa ter esse medo? Porque muitas vezes, que eu acho que a senhora fala que realmente isso acontece, a mulher não tem como tirar o sustento, então ela fica apanhando em casa, ela fica com o marido porque não tem o sustento. Existe a dependência financeira, né? Essa questão de violência, Benhur, primeiro, nós somos educadas desde sempre com aquela frase que eu não gosto muito, mas que muitas pessoas ainda levantam, que é aquela questão assim, a mulher sabe e edifica o lar. Eu acho que quando você entra num lar, você é você e mais um. Não é só você. Então, se você vai edificar um lar, é você e o seu companheiro. São os dois que vão edificar o lar. Mas a mulher carrega essa responsabilidade de eu preciso ser os alicerces. Eu sou os alicerces dessa casa. E a gente se cobra muito. Sim. Então, nessa cobrança, aí a mulher já tem essa cobrança de que, olha, se você se casar, você é a responsável. Aí a gente quer abraçar o mundo, né? A gente quer cuidar do marido, a gente quer cuidar da casa, a gente quer cuidar dos filhos, e ninguém dá conta de fazer tudo. E quando começam as situações de violência, seja violência física, psicológica principalmente, que é uma violência que a gente está sempre colocando embaixo do tapete, porque é uma violência que não deixa marca, geralmente é uma violência que ninguém presencia, no calor de uma discussão, no pé do ouvido, palavras que vão minimizar, que elas vão, não é nem minimizar que usa a expressão, mas são palavras que vão tirar a autoestima da mulher, do tipo que ela não vale nada, que ela tá horrível, que nenhum homem vai querer ela. Então, as mulheres ouvem isso. E como a gente já foi educada pra gente ser alicerce, sim, se você observa que o seu lar está em bancarrota, que ele está decadente, a culpa é de quem? É minha. Onde eu errei? Porque a gente carrega esse negócio, olha, a mulher sabe edificar o lar. Não. É um homem e uma mulher sábios que vão edificar o lar. É um homem e uma mulher que estiverem juntos com o propósito de constituir família, eles vão edificar o lar. Então, as mulheres, diante dessa situação de que, poxa, eu sou tão incompetente que eu não estou dando conta nem de manter um casamento, elas vão se silenciando. Aí, junto essa questão da dependência financeira. E a dependência financeira, quando a gente fala assim, a mulher depende do marido, ok. Ela depende porque ela não trabalha fora. Mas se a gente parar para olhar bem friamente, o marido também depende da mulher. Por quê? Ele só pode sair para trabalhar porque ele sabe que vai ter, entre aspas, uma empregada doméstica que ele não precisa pagar um salário dentro de casa. Vai cuidar dos filhos, vai fazer comida, vai limpar a casa. E ele não vai pagar salário, ele não vai pagar 13º, ela não tem direito às férias. A dona de casa, ela trabalha 365 dias por ano, às vezes 366, sem reconhecimento nenhum. E no dia que ela fala assim, eu tô cansada. Poxa, mas cansada de quê? Você não faz nada. Eu já ouvi isso tantas vezes quando eu trabalhava na delegacia de mulheres, dos homens falarem, não, a minha mulher não faz nada, ela fica o dia inteiro em casa.
Aí você para e pensa, poxa, ela fica o dia inteiro em casa. Será que ela tá o dia inteiro assistindo Netflix? Ou ela tá cuidando da sua casa, ela tá lavando a sua roupa, passando a sua roupa, cuidando dos filhos que vocês fizeram juntos. Mas ninguém valoriza isso. Então, é uma dependência mútua. E eu acho que é um trabalho, é uma engrenagem. O homem sai para trabalhar e a mulher fica em casa. É assim que a engrenagem vai funcionar. Só que os homens precisam aprender a valorizar o trabalho doméstico. E as mulheres precisam entender que o fato delas ficarem em casa não diminui elas perante o marido que vai trabalhar fora e vai receber o salário. Entendeu? Então, as mulheres... Primeiro, eu acho que é a autovalorização que as mulheres precisam fazer sobre o que elas são. Que posição que eu ocupo dentro dessa casa? Do lado do meu marido, ok, nós temos uma casa, nós temos 2 filhos, e aí? Qual que é o meu papel aqui? Será que se eu parar, a minha casa vai continuar funcionando? Será que se hoje eu passar o dia inteiro deitada na cama assistindo televisão, será que a roupa vai se lavar sozinha? A panela vai juntar as comidas e vai fazer tudo sozinha? Não vai. Tudo precisa de alguém para ir lá e fazer. Eu lembro um dia que eu brinquei com meu filho conversou fiado comigo sobre o negócio de lavar roupa. Ele falou, não é você que lava roupa, é a máquina. Eu, é mesmo? É a máquina. Então, tá bom. Aí, peguei a roupa dele, a trouxa de roupa dele, coloquei assim do lado da máquina e deixei lá. Lavei a minha roupa e a dos outros 2, né? Aí, ele olhou pra mim e tá assim, ô mãe, por que minha roupa não tá sendo lavada? Eu falei, não, porque a máquina vai lavar. A máquina vai pegar, vai separar por cor, vai colocar tudo e depois ela vai estender, vai tirar. Aí ele falou assim, poxa, mãe, sacanagem. Eu falei, não, aí você não falou que a máquina que lava? Ok, a máquina faz o trabalho pesado, mas eu separo por cor, eu doso o amaciante, eu doso o sabão em pó. Então, é um trabalho chato, isso toma tempo. Então, as mulheres precisam reconhecer o trabalho que elas fazem dentro de casa. Não é porque eu não recebo um salário, porque eu acho que serviço doméstico tinha que ser remunerado, porque a gente é um trem que não acaba nunca. Nunca. Quando a minha funcionária, eu tenho, assim, uma eterna gratidão pela minha funcionária, eu sou fã dela, cozinha maravilhosamente bem. Quando ela tira férias, eu tenho vontade de pular do 13º andar lá embaixo, porque você arruma a cozinha, aí você vira para pegar o celular para postar, porque se não postou, você não arrumou. Aí quando você volta para a cozinha, você fala assim, gente, a cozinha já está imunda. É um trem que não acaba, e roupa para lavar. É um trem que não acaba nunca. As mulheres precisam ter esse auto-reconhecimento, entendeu? Esse empoderamento da mulher. É. Na verdade, hoje está mudando muito isso. Antigamente, as mulheres tinham muito medo de tomar a frente de algo. É o que a senhora falou. Porque elas tinham medo de falar assim, não, eu vou sair para trabalhar. E hoje você vê casos que uma mulher, antigamente, isso era uma coisa que era absurda. A mulher ganhar mais que o homem. Não podia. Ainda nós temos problemas com isso ainda, no entanto, que homens agridem mulheres. Eu estudei muito bem, porque eu defendi minha dissertação, sou mestre. Defendi minha dissertação recentemente e eu estudei homens, né? Homens autores de violência doméstica. E em todas as leituras que eu fiz, com todos os autores que eu trabalhei, o que a gente observa? O homem se frustra muito quando ele vê que a mulher, ao longo de 100 anos, né, de luta do feminismo e da posição da mulher na sociedade, a mulher, ela foi evoluindo, mas o homem, ele parou no tempo. E ele não conseguiu acompanhar a evolução dos direitos da mulher. Então, antigamente, para a mulher trabalhar fora, ela tinha que chegar, marido, posso trabalhar fora? Aí o marido autorizava. Tipo, pedir uma benção. Né? O salário, quando ela recebia, ela tinha que entregar para o marido. Agora não. Agora a mulher, ela manda o currículo dela, se ela aceita, ponto, ela vai trabalhar sem precisar de autorização do marido. Gente, até recentemente, a gente precisava de autorização para fazer uma laqueadura de trompas. Pensa, eu vou mexer no meu corpo, minha propriedade, meu corpo, meu território. Marido, eu preciso fazer uma laqueadura, você assina aqui, por favor? É um absurdo. Então, a gente está evoluindo, graças a Deus, a gente evolui. Ao longo de 100 anos, a gente vem colocando o nosso tijolinho no castelo, mas os homens ficaram sentados, assim, observando, e eu acho que eles não conseguiram processar toda a evolução. É claro que hoje a nossa geração, eu ministro muita palestra em escolas, e é uma geração, assim, com uma mente muito mais aberta, né? Os meninos, eles têm uma visão muito diferente do que é a mulher, do que é o corpo feminino.
E mesmo com essa visão, a gente tem muitas mulheres vítimas de todas as formas de violência. Mas a gente está caminhando, a passos lentos, mas a gente está caminhando. Eu acho que, em razão dos homens não terem acompanhado todo esse processo na mesma velocidade, diante de uma frustração, ele violenta. Porque hoje a minha mulher não precisa me pedir para trabalhar. Até um tempo atrás precisava. Por que mudou? Eu ainda quero ter um poder sobre o desejo dela. Sim. Porque a gente era coisa. No Código Civil de 1916, por exemplo, a mulher ela era relativamente capaz. A gente não tinha pleno poder para tomar nossas decisões. A gente era considerado uma pessoa de 16 anos, menor de 16 anos. Entre 16 e 18 anos, que é relativamente capaz. A gente não podia tomar decisões. Para eu comprar um imóvel, eu tinha que pedir autorização. E pensa que hoje você está aqui conversando comigo. Eu sou delegado de polícia, é um cargo predominantemente masculino, e eu estou aqui. Né? Há 30 anos atrás, provavelmente você estaria conversando com um homem, você não estaria conversando comigo. Então, a gente, devagarzinho, a gente está ocupando o nosso espaço na sociedade. Não, com certeza. Doutora, eu me lembro de um caso, claro que tem vários desses casos que a senhora pode falar se a senhora quiser. De uma mãe que o pai estrupava a filha e a mãe tinha medo de contar. Sim. Como é que foi? Não precisa entrar em detalhes. Não, sim. Como é que foi quando a senhora escutou isso? Para a senhora falar assim... Porque assim, eu fico imaginando, minha vontade é de pegar um cara desse e sentar o cacete nele sem dó. Porque como é que um cara consegue fazer isso com a própria filha? E eu me lembro que na época, assim, foi a notícia que a senhora estava ao vivo e tal. Como é que é receber uma notícia dessa chegar para a senhora? Hoje eu tenho uma outra maturidade, uma outra visão das coisas. Todos os dias mulheres são violentadas sexualmente. Seja fora do casamento, seja pai, filha... e meninas menores de 18 anos, elas são estupradas, elas são violentadas por alguém próximo, em regra. Meninas menores ainda, meninas menores de 12 anos, são estupradas por alguém da família, porque as meninas precisam ter confiança. Quando eu estava na delegacia de mulheres, era muito comum a gente receber notícias de pai que estuprou a filha, de irmão que estuprou a filha, do vizinho que estuprou a vizinha, e sempre menores de idade. Todas as vezes, independentemente da idade que eu recebo uma notícia que uma mulher foi estuprada, eu vejo quanto que o nosso corpo ainda é vulnerável. E o quanto que o fato da gente... se impor como ser feminino ainda incomoda. Recentemente eu dei uma palestra, o Leandro estava até comigo nessa palestra lá no Inter, e eu estava falando, já imaginou se as mulheres um belo dia falassem, ninguém vai ter filho mais? Se ninguém tiver filho, se nenhuma mulher tiver filho, a sociedade tende a extinguir. Né? Aí um aluno, o nome dele é Kevin, ele levantou lá no fundo e falou assim, doutor, sabe por que isso não vai acontecer? Porque o homem estupra. Porque se uma mulher chegar para um homem e falar assim, eu não quero fazer sexo com você hoje, eu não quero manter ela, ele vai tomar força. Vai forçar. Porque isso é estrutural. Igual eu falei anteriormente, os homens ainda não conseguem lidar com o fato de você chegar para mim e falar assim, olha, eu quero fazer sexo com você hoje, eu falo assim, não. Os homens, eles não conseguem lidar com a negativa, com a frustração. J.J. Bola, um grande escritor, fantástico, ele é professor, e ele explica muito isso. Os homens, nunca foi ensinado aos homens como lidar com frustrações. O homem não pode chorar, o homem não pode demonstrar sentimento, porque isso é coisa de menos homem, você vai ser menos homem. Então o homem é uma grande panela de pressão, e uma hora a panela de pressão estoura. E quando ela estoura, ela atinge quem está mais perto. E as frustrações, nós mulheres, a gente aprende a lidar com frustrações desde cedo. A gente aprende a lidar com o sentimento. A gente aprende a compreender o que é o não. Claro que a gente não aprende a dizer o não, mas a gente aprende a receber o não. Então, a gente aprende a lidar com toda essa frustração desde que a gente é pequena, desde que a gente nasce. Mas os homens, não. Basta ver que os homens, as brincadeiras entre os meninos... É brincadeira de lutinha, é brincadeira de quem mija mais longe, de quem cospe mais longe. É sempre uma competição, porque você tem que mostrar o quanto que você é macho.
E as meninas não, a gente brinca de boneca, a gente brinca de panelinha, de varrer casa. São coisas muito diferentes. A criação é muito diferente. Então, como os homens não sabem lidar com frustrações, essa questão do estupro, um pai que estupra uma filha. Uma vez eu conversei com um senhor que ele estuprou as 3 filhas, todas menores de 14. Ele sempre estuprava menores de 14. E ele morava na zona rural. E eu conversando com ele, ele falou comigo assim, elas me pertencem. O corpo delas é meu. Então eu posso fazer do corpo delas o que eu quiser. Então a gente observa que a gente tem 100 anos de luta pelo feminismo e mesmo assim um homem em pleno século XXI ainda tem coragem de falar assim, o corpo dela me pertence. Então o homem que estupra, ele estupra porque ele acha que ele tem o poder. Eu estava assistindo uma notícia recentemente sobre essa questão do estupro e eu não sei se era um documentário e a médica, ela é perguntada sobre qual a idade mais nova que você atendeu uma vítima de estupro. Ela falou 4 meses. Você consegue imaginar um homem introduzindo o dedo na vagina de uma menina de 4 meses? É assustador. E isso é uma coisa que o ser humano faz. Entendeu? Então a gente precisa trabalhar muito ainda. Se é que pode chamar de ser humano, né? Mas a gente não pode endemonizar essas pessoas, porque ele é um ser humano. Ele é um ser humano que precisa responder pelos crimes que ele faz. Porque quando a gente coloca que a pessoa é um monstro, eu acho que a gente prejudica até o monstro mesmo. Sim. Porque acho que nenhum monstro faria uma coisa tão abjeta dessa. Pegar a própria cria e violentar. Eu acho... Eu não sou nenhuma bióloga, não trabalho com bicho, mas eu acho que tem bicho que faz isso com a própria cria. Violentar a minha cria. O ser humano é um bicho que precisa ser estudado. Sim. Doutora Deliane, uma pergunta que eu quero te fazer também é o seguinte. 18 anos na polícia. Sim. Quando entrou até hoje, mudou muita coisa? Ah, mudou. Nossa, mudou muita coisa. Quando eu entrei, eu comecei a trabalhar numa cidadezinha chamada Mesquita. Uhum. Foi a minha primeira lotação. Eu lembro que eu estava sentada, eu nem ficava na delegacia de Mesquita, eu ficava em Santana do Paraíso. E eu estava assim no balcão, porque eu não sabia muito das coisas, e tudo eu perguntava para minha equipe, né? Porque eu saí da Cadepol, meu primeiro emprego como delegada, eu saí da Cadepol crua. Eu sabia a teoria, mas eu não sabia nada da prática. Então eu ficava o dia inteiro atrás da minha equipe. Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? E eu lembro um dia que o meu escrivão estava no balcão me ensinando como é que fazia o negócio. Chegou um senhor e falou assim, eu queria falar com o delegado. Aí o escrivão olhou para mim, eu falei assim, pois não, sou eu que sou a delegada. Ele olhou para mim com um desdém, eu nunca vou esquecer aquela cena, com um desdém. Aí ele falou assim, não, eu quero falar com o delegado. Eu falei assim, meu senhor, aqui nessa delegacia só tem um delegado. Nesse caso, é uma delegada. Aí ele olhou para mim e falou assim, então com você eu não quero falar. E foi embora. Oh. Ele foi embora. E assim, eu não podia fazer nada, né? Eu não ia virar um homem porque ele queria conversar com um homem. Sim. E assim, a gente enfrenta muitas situações de machismo, de questionamento da competência. Pô, será que ela vai dar conta? Será que ela vai conseguir fazer? E a gente conquista pelo respeito. Eu acho que as mulheres têm muito disso. A gente não impõe o respeito. Sim. A gente vai conquistando, a gente vai comendo pelas beiradas, até a equipe falar assim, pô, ela sabe fazer o negócio. Hoje já é diferente. Hoje as pessoas olham para mim e pensam, nossa, ela não parece nem delegada, porque eu chego rindo, eu brinco com todo mundo, o Galvão é testemunho, eu sento lá na calçada com os meninos, bato papo, porque isso não vai definir se eu sou competente ou não. Eu acho que tratar bem é uma obrigação. Ser simpático com as pessoas é uma obrigação. Eu não sei o que está sendo do dia daquela pessoa, como é que eu chego e já trato a pessoa mal. Então, hoje a situação é muito mais distinta, né? Hoje, quando a pessoa chega e pede para falar com o delegado, eles não se assustam por ser uma mulher. E conversam numa boa, contam suas histórias, as suas vivências, as suas dores. Fica muito tranquilo. Mas eu já passei por situações assim, muito risíveis no início da carreira, porque eu sou mulher. Entendeu? Sim. E igual a senhora falou, antigamente era muito difícil isso da mulher ser delegada. Hoje está mais tranquilo. Assim, eu acho que tem muito a melhorar ainda. Ah, não, com certeza.
né? A gente tá rastejando ainda, mas a gente já melhorou, já melhorou. Porque assim, quando entra alguém novato lá, mulher, com certeza, sim, não é porque a senhora tá aqui que a senhora é espelho pra muitas mulheres na Polícia Civil. Sim. Então, eu, assim, deve chegar e falar assim, nossa, eu quero ser igual aquela delegada lá. Várias. Eu gosto muito, todas as vezes que eu vou, eu ministro muitas palestras em escola pública, bem, e eu gosto de estar nesses ambientes porque você acaba sendo referência para muitas meninas, né? Sim. E todas as vezes que eu vou, as meninas sempre falam, quando eu saio, elas falam assim, poxa, será que algum dia eu consigo ser delegada como você? Eu acho isso muito bacana quando você se torna referência para as pessoas. E ver que as meninas, aí elas me adicionam no Instagram, elas conversam comigo, perguntam o que eu tenho que fazer, como que como que é o dia a dia, e eu acho isso muito legal. E elas falam assim, é difícil? Eu falei assim, olha, difícil mas não é impossível. Sim. Eu acho que a gente precisa de determinação, a gente precisa estudar muito. Igual elas falam assim, mas eu tô namorando, se a gente namorar é tão bom, é muito bom. Mas namore, você não precisa casar, você não precisa ter filho agora. Namore, estude, porque quando você tiver o seu emprego, o seu salário, você chegar pro seu namorado e falar assim, poxa, vamos viajar para tal lugar? Aí você pode ir, você pode pagar um jantar pro seu namorado. Eu acho que isso é muito legal. E as meninas, elas se espelham muito. Direto eu recebo mensagem. E assim, não importa a idade, eu ministrei palestra em Chonim, recentemente, para meninas de 11, 12, 13 anos. E assim, elas ficam tão curiosas, tão empolgadas. Poxa, uma mulher, ela é chefe, ela que investiga os crimes. E isso é o legal porque, a senhora falou da palestra, porque muitas vezes essa menina tá vendo a mãe sendo violentada em casa e aí fala assim, minha mãe tá sendo violentada, não tô fazendo nada, então também não vou conseguir fazer. Então, muitas vezes você isso, ajuda essa menina a falar assim, não, você consegue. E eu acho que através dessa palestra da senhora também, a senhora desperta dessa própria criança e fala assim, não, eu preciso me ajudar a mãe de alguma maneira. Ou ir lá na delegacia e falar, minha mãe tá apanhando. Sim. A gente já aconteceu de alguma criança chegar, alguma adolescente falar isso? Toda palestra. Eu lembro um episódio que foi muito chocante para mim, que eu fui dar uma palestra sobre estupro de vulnerável na escola. E a gente tem muitos casos. Sim. A grande maioria dos casos de meninas molestadas sexualmente por padrastos, por pais, por irmãos, não chega na delegacia. E eu lembro que eu estava ministrando uma palestra, eu não me lembro a escola, e a menina começou a chorar. Ela chorou muito, ela chorou durante toda a palestra. E eu estava falando sobre estupro, sobre o nosso corpo, sobre a importância do nosso corpo. E quando eu terminei a palestra, a diretora da escola me chamou para eu conversar com essa menina. E ela falou assim, eu já tenho 11 anos e acho que dos 4 aos 8, ou dos 4 aos 9, eu fui molestada pelo meu padrasto. Então, assim, aí eu orientei a escola sobre o que fazer, elas acionaram o conselho tutelar, porque até então nem a direção sabia. E a gente conseguiu ajudar essa menina, sabe? E para mim foi uma história muito marcante. Porque a gente sempre desperta, todas as vezes que eu ministro palestra, principalmente se eu falar sobre a questão do corpo, sobre a importância da gente proteger o nosso corpo. Meu corpo é meu território. Sempre tem um gatilho, assim, as meninas... Eu sempre vejo uma menina chorando e depois a diretora vem e conversa comigo sobre aquela situação. Aí eu oriento sobre o que fazer, as providências a adotar, porque a gente precisa fazer essa ponte. Porque, às vezes, essas informações não chegam lá para ela. E quando eu estou numa escola ministrando palestras para essas meninas, elas têm uma libertação. E elas trocam ideia comigo no Instagram. E aí pergunta, me chama de tia. Tia, tem um rapaz assim me chamando para sair, mas eu tenho tantos anos. O que a senhora acha? Eu sempre converso com elas. Eu gosto muito de trocar essas vivências com as meninas. Isso é muito legal. Uma das coisas também, eu conheço muitos psicólogos que falam comigo que a maioria das pessoas que entram num estado de depressão são pessoas que foram molestadas, que ficam com medo de falar. De falar, porque... Que não, na verdade não deveria ser algo tipo... A pessoa tem medo de falar isso, de procurar uma ajuda, mas... A maioria das vezes não procura ajuda porque a pessoa que molestou falou assim, se você contar, eu mato sua mãe. Se você contar, eu mato você. É uma pessoa próxima. Pensa, o pai. O pai é aquela pessoa
sagrada ao lado da mãe. Aquela pessoa que tinha o dever de cuidar. Proteger. E é a pessoa que me violenta. Aí eu escuto do meu pai que se eu fizer isso, ele vai prejudicar minha mãe. Aquilo vira, claro que dentro das devidas proporções, aquilo é um câncer que vai devorando a criança por dentro. Porque ela está sofrendo uma violência, mas ela ama tanto a mãe que ela tem medo de contar. Eu já tive vários casos assim, dessa violência psicológica que o agressor faz para que a criança não conte nada. Entendeu? Então, assim, a criança ela é violentada a todo instante. Ela comete uma autoviolência porque ela se cobra a proteção que ela deve para a mãe, mas ela preocupa com o corpo dela que está sendo violentado. Imagina a cabeça de uma criança, de uma adolescente que passa por essa situação. Assim, é muito triste. E quando a gente consegue chegar numa menina dessas, para a gente é uma grande vitória. Quando você consegue ouvir uma história de meninas que foram anos violentadas e, de repente, elas tiveram coragem de contar. E, assim, todas as vezes em palestras, porque a prescrição para o crime de estupro de vulnerável, ela começa a correr quando a vítima faz 18 anos. Então, sempre alguém me pergunta, uma menina foi violentada com 8. Geralmente não fala que fui eu. Mas se a moça foi violentada, se a criança foi violentada com 8, ela pode procurar ajuda quando ela fizer 18? Pode. Mas se passaram 10 anos. Não importa. Ela pode procurar ajuda. Pode. Qual a frustração que é quando acontece isso e o pai é chamado e depois, infelizmente, às vezes ele é liberado? Nossa, eu já chorei. É isso que as pessoas ficam revoltadas. O cara fez tudo e aí é liberado. Então, a gente tem até um caso recente agora dos 2 jogadores de futebol, né, que eles foram julgados e processados em outro país. Um foi na Espanha e o outro na Itália. Eu até fiz uma postagem essa semana, eu fiquei muito revoltada com alguns comentários que eu vi, porque as pessoas estavam questionando as condenações. Ambos foram condenados. Ok? Não podia ter arbitrado fiança. Poxa, porque ele estabeleceu um preço para o estupro. Entendeu? 5 milhões de reais. Não importa. Foi um preço. Então, se você pagar 5 milhões, você pode estuprar. Aí vamos trazer para o Brasil. Quando... Tem investigador de polícia aqui. Quando que você já ouviu algum comentário de que um homem pagou 5 milhões de reais para responder um processo de liberdade? Eu tenho 18 anos de polícia, eu nunca ouvi. Então, aqui no Brasil, já passei por situações muito tristes. A gente pediu a prisão de um vizinho que tinha estuprado as 2 irmãs, uma de 7, uma de 5, e as 2 tinham doenças sexualmente transmissíveis, sífilis, todas as 2. E descobriu na escola. Elas estavam numa roda de conversa, a professora falando sobre a importância do corpo e tal. E a menina levantou a mão e falou assim, o vizinho fez isso comigo e com a minha irmã. Nossa, eu lembro que, eu gosto nem de lembrar, eu e a conselheira tutelar, a gente perdeu o rumo. Aí foi uma correria para a gente tentar pedir a prisão do sujeito, uma loucura. E a gente pediu a prisão. Aí eu pedi a prisão, aí não foi concedida. Porque o entendimento era de que não havia prova suficiente. E é uma frustração tão grande. Eu tive um outro caso de que o pai estuprou a filha engravidou, ele obrigou a filha a abortar. A gente tinha o exame da gravidez, depois a ausência da gravidez. A gente conseguiu localizar o farmacêutico que vendeu o remédio abortivo. Aí a gente pediu a prisão. Essa conselheira tutelar, ela já sofreu muito comigo. Hoje ela nem trabalha mais no conselho. E aí a gente pediu a prisão do sujeito. Mesma resposta, não tem prova suficiente. Aí quando eu sempre me pergunto, quando eu ouvi essas histórias dos 2 jogadores, eu falei assim, gente, se as pessoas soubessem o que acontece aqui no Brasil, elas teriam ficado menos revoltadas. É claro que é uma revolta gigantesca.
É que o Robinho foi preso, né? Vai cumprir e tal, os 9 anos. Mas o outro pagou. O outro não, né? O Neymar pagou. Eu acho que a revolta é mais por quem pagou. Mas se as pessoas trouxerem isso aqui pro Brasil, aqui no Brasil nem se julga. É muito difícil a gente conseguir prender um sujeito em flagrante aqui no Brasil por crime de estupro. E assim, se ele não for preso em flagrante delito, ele tem que dar um motivo muito grave para a gente pedir a prisão preventiva dele e ele vai responder o processo em liberdade sem pagar um centavo. Aí eu vou te perguntar, ok, ele vai responder em liberdade, mas será que a menina que foi estuprada, ela vai ter liberdade? Ela vai ter poder sobre a vida dela? Ela vai ter tranquilidade para andar na rua? Então, assim, no dia que eu fiz a minha postagem no Instagram, eu estava revoltada com os comentários que eu estava vendo. Esculhambando a Espanha, batendo, não sei o quê. Eu pensei, gente, eles foram julgados, processados e condenados. Quantos casos aqui no Brasil que a gente vê de julgado, processado, condenado e com uma fiança de 5 milhões? Não estou levantando a bandeira de que tem que arbitrar a fiança. Mas lá é permitido. Lá pode arbitrar a fiança. Aqui no Brasil não cabe fiança em crime de estupro. Mas aqui a gente não consegue nem prender. Entendeu? Então, essa questão, todas as vezes que eu recebo... Hoje eu lido menos, porque eu não estou mais na delegacia de mulheres, mas todas as vezes que eu pedi a prisão de uma pessoa, e olha que não foi uma nem duas, foram várias vezes que eu pedi a prisão de um suspeito de crime de estupro de vulnerável, e voltava sempre a mesma resposta. Não há provas suficientes. É frustrante. Você pensa assim, pô... pessoa impotente agora. Você lutou. Eu penso assim, se fosse a filha dele, será que ele ia pensar nisso? Porque se for a minha filha, eu tenho 3 filhos, se alguém encostar a mão num fio de cabelo dos meus meninos, eu falo que depois que a gente tem filho, a gente vira homicida em potencial. Se alguém encostar a mão num fio de cabelo dos meus filhos, alguém vai ter que me amarrar numa camisa de força. Porque senão a gente comete uma loucura. E se fosse a filha da pessoa que não concedeu a prisão, será que ele teria essa mesma visão? Não tem provas o suficiente. Gente, mas o crime de estupro, ele não é praticado com público, com plateia. Geralmente é praticado, crime de estupro de vulnerável, é praticado dentro de casa, quando a menina está dormindo. Está ela, o padrasto ou o pai dentro de casa somente. E aí eu preciso de mais o quê? Eu preciso da palavra da menina, que é feita através de uma escuta especializada, que não é uma qualquer escuta, para que ela não seja revitimizada. Então, ela é ouvida num ambiente acolhedor, com equipe multidisciplinar. Então, assim, é um outro padrão de escuta. E eu preciso do que mais? Eu preciso que tenha uma testemunha ocular que viu ele estuprando a menina. Então, assim, são coisas que me incomodam profundamente, que me chocam profundamente. Mas quando eu vejo essa situação da Itália e da Espanha, os 2 foram condenados. E eles foram condenados, não foi um processo que durou 20 anos. Então, eles responderam o processo, eles foram condenados. E talvez esteja gerando esse boom gigantesco, porque são quem são. Sim. Entendeu? Porque aqui em Valadares, aqui no Brasil, nós temos vários Zé das Covas que estupram as filhas, as sobrinhas, as netas, e ninguém põe a boca no trombone, ninguém vai fazer panelaço ou vai para a rede social para falar, é um absurdo. A gente teve uma decisão do STJ no mesmo período da questão do Daniel Alves, em que o STJ entendeu que um homem de 20 anos que manteve relação sexual com uma menina de 12 não cometeu estupro. E o Código Penal, Benhur, ele é claríssimo. Está lá no artigo 217A. Manter relação sexual ou qualquer ato libidinoso com um menor de 14 anos é crime, ponto. Não quer saber se a menina sabia o que ela estava fazendo, se a menina era experiente na arte do sexo. Não faz esse tipo de julgamento subjetivo. É objetivo, é a idade. Se é menor de 14 anos, ele cometeu o crime de estupro de vulnerável. Mas não, o STJ legislou, ele simplesmente falou assim, não é crime, ele inocentou uma pessoa. E eu não vi ninguém, nenhum movimento nas redes sociais batendo nessa situação. Acho que teve uma deputada, não sei, que acionou o CNJ por conta disso. Mas só. Então, assim, a gente está lá cuspindo na justiça da Espanha e da Itália, mas a gente não para olhar os absurdos que acontecem aqui dentro. Tinha que estar preso? Tinha que estar preso, gente. Estuprador tinha que estar preso.
Mas por lá pode arbitrar fiança. Quem vai pagar? Gente, aí fala assim, é 1 milhão de euros. Você tem 1 milhão de euros aí na sua carteira agora? Eu não consigo nem mensurar quanto que é 1 milhão. Eu não consigo mensurar quanto que é 1 milhão de reais. O que dirá 1 milhão de euros? Eu não consigo mensurar. Se por Neymar esse é troco, paciência. Entendeu? Mas a gente precisa começar a pensar objetivamente. Eles foram julgados, processados, condenados, ok, ponto. Aqui no Brasil, quantos casos similares da justiça daqui acontecem? Nenhum. A mulher fala bonito. Doutora, eu acho muito legal essa fala da senhora de defender, mas eu tenho visto muita gente hoje na rede social que eu acho muito errado, porque a rede social é aquela coisa, a pessoa joga lá e não tá nem aí, né? De virar e falar que hoje tá muito difícil, porque antigamente tinha aquela fala que eu acho também machista, o homem é o safado, mas hoje a mulher tá sendo mais safada que um homem. Eu sei que a senhora odeia essa fala, mas como que a senhora vê isso hoje? As mulheres, infelizmente, não são todas, mas a maioria das mulheres hoje em dia, na rede social, o corpo é da mulher, ela faz o que ela quiser, ela anda com a roupa que ela quiser, do tamanho que ela quiser. Mas hoje, você acha que a mulher está sendo mais sensual na rede social? Isso tem provocado os homens de ter esse tipo de comentário? Vamos lá. Galvão gosta. O que acontece, Benhur? As mulheres sempre foram belas. No entanto, que a gente vê vários corpos sendo retratados por grandes pintores. Sim. Então, o corpo feminino, ele é belo, ele é naturalmente belo. Mas nós sempre fomos encobertas. Tem um livro muito interessante que se chama Mulheres que Correm com Lobos. E é uma leitura fantástica. E esse livro, ele fala... eu estou terminando de ler ele agora, mas ele fala essencialmente que todas as mulheres nascem com um lobo selvagem, vamos dizer assim, elas nascem com um instinto selvagem. E a gente foi amordaçada, porque a gente precisava se adequar aos padrões e papéis estabelecidos socialmente. E hoje as mulheres elas estão se reencontrando enquanto corpo feminino. É claro, a gente vê muita objetificação. Sim. Concordo. A gente vê... acaba que há uma exposição muito grande, a rede social trouxe isso, uma exposição muito grande. Quando eu era adolescente não tinha isso. Hoje em dia, qualquer coisa que você faz na rua, você está na rede social do mundo inteiro. Né? Você não pode nem ficar de pileque que o povo te filma e o mundo inteiro sabe que você estava bêbado na rua. Quando eu era adolescente não tinha isso. Era uma coisa muito mais reservada. E eu sempre falo que a rede social, que a internet, ela é o bem e o mal do século, é o bem e o mal da humanidade. Sim. Porque ela te conecta com o mundo inteiro, mas ela traz o mundo inteiro para dentro da sua casa na mesma proporção. Sim. Então, quando a gente fala em mulheres sensualizando, nessa provocação que você diz, aí eu volto na questão da conscientização masculina. Ninguém se incomoda quando um homem coloca uma tanguinha e fica lá dançando na rede social, né? E as mulheres, eu vou dar um exemplo mais próximo da gente. Quando eu gosto muito de correr, apesar de ter 2 semanas que eu não consigo sair para correr. Mas quando a gente sai para correr, eu corro muito ali na ilha. Você vê os homens vestem short, às vezes sem camisa, e vai correr. O calor de Valadares permite. Sim. E você não vê as mulheres caindo no pescoço. Nossa, que delícia de... Não. Você não vê. Não. Põe uma mulher de short e top pra correr. O homem vira, sabe o Exorcista? A cabeça quase vira, assim, ó. Porque o corpo feminino, ele é objeto. Ainda tem essa visão do corpo feminino objeto. Eu acho que precisa de uma conscientização do masculino sobre, olha, você pode ver. Respeitar. Mas você não pode tocar. A não ser que ela permita. Entendeu? Então, a sensualidade sempre esteve aí. Sim. Hoje é uma proporção gigantesca, mas na mesma proporção que você vê homens sensualizando, mulheres sensualizando, você vê, se eu abrir uma explorar para você aqui, eu vou te mostrar um tanto de homens sensualizando. Os homens sensualizando, aí dança, aí põe lá um moreno, um branquinho, e um mais branquinho, café com leite, não sei o quê. Qual que você quer beber? E os homens tudo dançando. E, assim,
Mas é porque a sensualidade masculina, o homem não é visto como objeto, porque o homem é dono do próprio corpo. Sim. A mulher não. Entendi. A mulher ela ainda tem essa pecha de que a mulher pertence a alguém. E geralmente é um homem que vai tomar conta. Então, não, se eu estou vendo aquele corpo, eu posso tocar. E a gente precisa mudar essa visão. Os homens precisam compreender, olha, é lindo, você pode ver, você pode cobiçar, você pode desejar, mas você não pode tocar. Os homens estão lá vendo as mulheres dançando, de tanguinha, de biquíni. Anitta dançando, aquelas danças mirabolantes dela. Os homens quase caem na Anitta, mas ninguém toca. Por que com a menina que mora aqui embaixo, por que a menina que mora aqui perto da gente, por que a gente pode tocar? Por que o homem pode se sentir no direito de tocar? Então, eu acho que a gente precisa rever o conceito do masculino. Tem outro livro que eu gosto muito, que é o da Daniele Brum, que ela fala justamente sobre essa questão. A mulher, ela pode usar o que ela quiser, a roupa que ela quiser. Mas ela tem que tomar muito cuidado, porque apesar dela poder usar o que ela quiser, a gente ainda está numa sociedade machista e patriarcal e os homens ainda não estão, entre aspas, educados para conseguirem compreender que aquele corpo pertence a uma mulher e que ele não pode tocar. Então, ela pode usar a roupa que ela quiser, pode e deve, mas ela tem que ter cautela, porque ela pode ser, sim, ofendida por um homem por conta do que ela está vivendo, por conta do que ela está vestindo. Então, o problema não está na mulher, o problema está na visão que o homem tem. Justamente. Que falem, Galvão. Emocionei. Muito legal. Doutora, a senhora então é vista como algo para ajudar as mulheres a ter esse tipo de fala. Porque eu vejo muitas mulheres comentando, nossa, eu queria ter coragem que a doutora Deliane não tem. Mas as pessoas falam assim, mas ela fala porque ela é delegada. Não. Não, eu sempre fui faladeira, assim, eu sempre fui de falar muitas coisas. Já quebrei muita cara por falar, assim, falar na lata. Ela é muito positiva. A palavra certa é essa. E isso aí que muita gente admira ela. Inclusive eu e o Leandrinho. Eu acho que é isso. Eu sempre... Eu tenho uma ideia, Benhur, assim, se eu não puder fazer bem no dia da pessoa, eu prefiro nem aparecer, porque mal eu não quero fazer. Eu brinco com minha filha assim, se não for para brilhar, eu nem levanto da cama. Então, na hora que eu levanto, eu já tomo um banho de glitter pra gente brilhar o tempo todo. Minha filha passa mal de rir. E eu acho que a gente tem que... Todos nós temos vozes. Hoje, o cargo que eu ocupo me dá mais visibilidade. Sim. Então, me facilita falar. E como eu não envolvo a minha instituição, porque como eu não maculo a imagem da minha instituição, eu não vou ser punida. Porque o que eu estou fazendo? Eu estou elevando mulheres. Se eu estou aqui hoje, eu acredito que qualquer mulher pode estar. Se eu sou delegada, a mulher pode ser juíza, promotora, médica, professora, o que ela quiser, ela pode ser. E ela tem que ter coragem de falar. As mulheres, a gente se habituou a ser muito silenciada. E eu não aceito que ninguém me imponha o silêncio. Hoje eu ouvi uma música incrível que fala assim, me deixa ser mulher. E se o seu beijo for para me calar, eu vou te perguntar qual é. Porque eu não quero ser silenciada, eu quero ter o direito de me expressar e de me falar. As mulheres, elas precisam aprender a usar a própria voz. Não para ofender, ou para magoar, ou para machucar ninguém, mas para se autodefinirem. Poxa, essa sou eu, os meus limites são esses, você pode chegar até aqui. E não é não sempre. Você pode se aproximar até onde eu autorizar que você se aproxime. As mulheres têm medo até de falar isso, de impor limites. De falar que não quero mais. Para mim, o meu limite é esse aqui. As mulheres têm esse receio. E, nossa, eu sempre coloco a boca no trombone para que as mulheres, elas falem sobre isso. Para que as mulheres, elas se olhem no espelho e falem assim, porra, eu sou foda. Eu sou muito foda. Não, hoje a minha filha chegou em casa, eu estava conversando no telefone e me olhando no espelho. A minha filha chegou da escola, olhou para mim e falou assim, meu Deus, a pessoa tá passando mal, conversando. Eu olhei para ela e falei, não, porque eu tô vendo as caras e bocas que eu faço enquanto eu converso. A minha filha falou assim, mãe, eu preciso da sua autoestima, você já tem. A gente só precisa trabalhar. Isso. Já aconteceu de alguma vez a história de dar ordem para algum inspetor, falar assim, faça isso e ele não obedecer? Já, Leandro? Já, Leandro?
Eu também acho que não. É porque acaba que Mas você já chegou a ver alguém não gostando? Falar, não. Quando eu cheguei na Homicídios, eu ouvi assim os comentários. Poxa, será que vai dar certo? Será que ela tá sabendo o que ela tá fazendo? Mas como eu via que tinha uma certa resistência, a gente vai conquistando, né? Vamos fazer assim, se não der certo a gente faz do outro jeito. É igual eu te falei, a gente não impõe. Eu acho que eu nunca chego impondo alguma coisa. Eu sempre peço, por favor, será que dá para fazer? Pode ser assim? E eu não tenho vergonha de perguntar, mesmo sendo a chefe da equipe, eu não tenho vergonha de chegar e falar assim, será que dá para ser assim? Eu acho que a gente conquista muito mais quando você pede por favor, obrigada por ter feito isso, ou quando você elogia um trabalho. Os trabalhos que o Leandro faz são impecáveis. Eu não me canso de elogiar os trabalhos que ele faz, porque eu acho que isso é bom para a equipe. Isso é bom para o trabalho, sabe? Eu acho que isso faz toda a diferença. Você chegar de bom humor, você cumprimentar a sua equipe, você sentar com eles para bater papo, para rir, mesmo que seja lá no ambiente de trabalho, igual hoje a gente estava lá brincando e rindo, isso te aproxima da sua equipe e torna todo mundo mais acessível. Então, acho que é por isso que eu nunca tive esse questionamento de sempre pensar assim, poxa, tá, eu sou o delegado de polícia aqui, eu sou a chefe da equipe, mas se eu não tiver a minha equipe, eu não sou ninguém. Eu não vou sair na rua e vou fazer o serviço do investigador. Eu não vou fazer o serviço do escrivão. Então, a minha delegacia, eu até brinquei lá hoje, ela vai funcionar perfeitamente se eu ficar uma semana sem lá. Porque eles já têm tudo que eles precisam fazer. Mas se faltar alguém, quando falta eu quase arranco os cabelos, porque quebra toda a minha equipe. Então, eu acho que a gente precisa ter essa humildade de reconhecer, nós somos uma equipe, nós somos um corpo, e qualquer pedacinho daquele corpo que faltar vai fazer muita falta. Então, eu acho que é por isso que é tão gostoso lá hoje o ambiente de trabalho, eu acho que é essa a diferença. Legal. E uma das coisas também, pegando tudo que a senhora falou aí, hoje o papel da mulher é muito importante, seja onde ela estiver. Seja ela como motorista de ônibus, inclusive tem uma motorista de ônibus que passa aqui na rua, que todo mundo acha muito bacana, porque não tinha. Então, assim, seja onde for, a gente tem que quebrar isso de falar, o papel da mulher é só atrás do fogão. Não, você já caiu por terra. Isso tem que parar com isso, porque ainda tem aquelas pessoas com a mente fechada de virar e falar assim, não, mulher ela não pode estar acima do homem. Não, tem. Né? Isso é mente muito atrasada. Gente, hoje as mulheres elas precisam ocupar todos os espaços. Inclusive essa motorista é minha amiga. É mesmo? Excelente profissional. Todo mundo e assim, a gente tem muito mais cautela em diversas áreas. A gente tem uma outra visão, a gente olha com essa visão mais maternal para diversas situações. Então, as mulheres elas precisam ter essa coragem de peitar, de ir no peito e na raça, sabe? Uhum. Falar assim, não, tá, não deu desse jeito, não, vamos tentar de outro jeito até chegar onde ela quer. A mulher pode fazer o que ela quer hoje, qualquer coisa, gente. Quem decodificou lá o Covid não foi uma mulher, acho que foi até uma brasileira, eu esqueci o nome dela. Quem fez aquela questão do DNA, que eu esqueci o nome, como é que fala, Leandro? Aquele trem do DNA, foi uma mulher, o genoma, acho que é isso que chama, foi uma mulher que fez. Tem um filme muito bonito, eu esqueci o nome, um filme incrível de mulheres que estava trabalhando com a questão da viagem para a Lua, e foram 3 mulheres nos Estados Unidos que fizeram todas as estrelas, eu esqueci o nome. Um filme impecável, um filme lindo que fala sobre o papel das mulheres, 3 mulheres negras. E nesse filme mostra tudo que elas enfrentaram, porque ainda tinha muito racismo e elas não podiam usar o banheiro dos brancos. É um filme fantástico, Que legal. Doutora, primeiro, eu não vou ocupar mais o tempo da senhora, dos meninos aqui. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de ter recebido a senhora aqui, porque eu me lembro quando a senhora foi no Balanço Geral, eu virei e falei assim, um dia eu vou entrevistar essa mulher. E eu falei, então assim, eu tenho 18 anos que trabalho em televisão, o Galvão sabe disso, e eu sempre admirei a senhora pela a pessoa que a senhora é, pela profissional que a senhora é, e eu falei assim, um dia eu vou entrevistar. E acabou que quando a gente montou o podcast, eu falei, Galvão, eu precisando... Aí o Galvão, pode deixar que eu vou ajeitar pra você, eu sou assessor particular. Então, assim, tô muito feliz mesmo, eu tenho uma admiração muito grande por senhora sabe disso.
E assim, hoje eu posso dizer que eu tô me sentindo realizado de estar entrevistando a senhora. Nossa, pra mim que é uma honra estar aqui com você. Achei a tarde maravilhosa. Gente, eu acho que a gente precisa desse tipo de bate-papo, alcançar muitas mulheres, entrar na casa das mulheres, fazer as mulheres darem uma sacudida assim, no próprio eu, sabe? Para mim foi uma honra gigante estar aqui com você. Muito obrigada. Muito feliz. Agora eu quero que a senhora, para terminar, essa câmera aqui tá na senhora, que a senhora deixe uma palavra ainda para essas mulheres que ainda têm medo de falar o que está acontecendo. Esse medo de chegar e falar, olha, eu não aguento mais. Porque hoje a gente está vivendo uma sociedade que as mulheres elas preferem sofrer do que largar e falar assim, não, eu consigo sozinho. Pô, igual a senhora falou, eu sou foda, eu consigo fazer. Bem, eu geralmente não gosto de falar o que fazer, porque é muito difícil eu medir. Cada um tem uma história, né? Como é que eu posso usar a minha régua, a régua da minha vida, para medir a vida de uma mulher que vai me assistir? É muito difícil, porque eu não sei o que ela vive, eu não sei o que ela passa. O que eu posso externar e me colocar sempre à disposição é que todas as mulheres que me acionam, que me chamam no direct do Instagram, me perguntando, me questionando, eu faço questão de responder. Às vezes ouvir, dar uma palavra de conforto. E são muitas mulheres que conversam comigo no Instagram e falam assim, olha, eu queria só conversar. Teve uma menina que mora em São Geraldo da Piedade. Ela me chamou no Instagram. Ela falou assim, eu não quero fazer nada. Eu preciso desabafar. E a gente ficou conversando até 2 horas da manhã nesse dia. E assim, ela falou comigo assim, eu nunca imaginei que eu ia ter alguém para me ouvir com essa empatia, sem me julgar, sem apontar dedos. Eu falei assim, olha, a gente precisa ser uma rede. Sim. A gente precisa praticar a sororidade. Então, para as mulheres que estão nos assistindo, o que eu digo é que pratiquemos a sororidade. Se precisarem de apoio, de serem ouvidas, eu faço questão de conversar. Nossa, eu já conheci tantas mulheres incríveis de começar na rede social e depois a gente sentar para tomar um café. Eu acho que é isso que é importante. Mas eu não quero medir a vida dessas mulheres pela régua da minha vida, que eu seria muito egoísta. Legal. Gente, quero agradecer, doutora, mais uma vez, obrigado por participar comigo aqui. Quero agradecer também ao Galvão. O Galvão é um irmão que eu tenho. O Galvão, ele sempre... O que eu preciso, o Galvão resolve na hora. Sempre. O Galvão é uma pessoa, assim, que não tem palavras para expressar a gratidão, o carinho que eu tenho por ele. Ele sabe disso, eu sempre falei isso por ele. E o Galvão eu me lembro que teve uma vez que eu estava passando um momento tão difícil e o Galvão foi lá e trouxe uma palavra, me ajudou bastante com várias coisas. Ele que o Deno também, investigador Leandro, obrigado por estar aqui. De vez em quando eu vejo as imagens dele quando o Galvão manda acreditar algumas coisas, eu vejo as imagens. O Leandro sempre lá colado no Galvão. Mas obrigado vocês dois por estar aqui no estúdio. Depois vocês vão vir que eu vou entrevistar vocês também. Viu? Gostei da ideia. Eu vou vir e vou sentar na cadeira onde eles estão sentados. Você também, Galvão. Eu vou fazer o seguinte, Galvão. Vou pedir a doutora Deliana para entrevistar você. Gente, vou adorar, Galvão. Vai adorando. Mas é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui com o podcast. Doutora, mais uma vez, obrigado, tá? A casa é sua. Quando quiser voltar... Sempre, pode deixar. Agora que eu já sei o caminho. Então é isso aí, então, gente. Tchau, tchau. Um abraço para todos.